Oi, gente, uma alegria muito grande fazer esse encontro aqui hoje dos assinantes do meu site para falar de livros, né? Coisa tão rara, né? Hoje em dia as pessoas nem leem, quanto mais discutir sobre livros, né? E que legal poder falar sobre esse livro. Bom, estou com ele aqui, ediçãozinha da Folha, O Grande Gatsby, de F. Scott Fitzgerald, está fazendo 100 anos, né? O livro saiu em 1925. E eu convidei aqui hoje para conversar com a gente sobre o Fitzgerald, sobre esse livro, o meu amigo Cadão Volpato, grande cantor, letrista do Fellini e autor. Quantos livros, Cadão, você já tem, cara? Cara, 12, esse 15? daqui é o meu 13º livro. Putz, cara, impressionante. Eu sou um autor, tá vendo? Claro que é, claro que é, claro que é. E Cadão, seu primeiro encontro com Gatsby foi mais ou menos em que idade, assim? Quando que você lembra de ter lido esse livro? Bom, eu sou velho, né? Você sabe, né? Eu nasci em 56. Sim. Logo, meu primeiro contato com esse livro foi o filme, foi a adaptação cinematográfica com Robert Redford 74. e Mia Farrow, entendeu? Que eu acho a melhor adaptação, aliás, de todos os Gatsbys que eu Sim, vi, porque são várias, né? sim, E depois eu fui ler o livro ao longo dos anos 80, na verdade, só porque eu entrei numa onda de Fitzgerald, porque foi um autor importante, assim, eu comecei a ler no comecinho dos anos 80 e acho que o principal, o livro que mais bateu, assim, de forma absoluta foi o Gatsby mesmo, né? Gatsby, né? É E, muito bonito. e você lembra se você leu no original ou você leu em tradução? Não, eu li numa tradução, da qual não me lembro mais, tá? Ah, Mas era uma tradução, era uma tradução. tá. E o que que te marcou no livro, assim, de imediato? Porque ele é um livro curioso. Bom, fala, depois a gente Não, é uma exemplifica. história trágica, né? É uma história Sim, trágica, e ao mesmo tempo é um retrato de uma América, um retrato que provavelmente deve ter causado muita espécie quando foi lançado, porque sim, é uma América trágica, né? O sujeito é um novo rico, né? Tá, é, a clássica ascensão social que ele almeja. É muito triste a forma como ele persegue a ideia de entrar para esse clube de sim, milionários, né? E a forma como tudo dá para trás, né? E ao mesmo tempo esse amor romântico que ele tem pela Daisy, que é uma personagem espetacular, né? Porque ela é uma mulher é, detestável, né? sim, Uma exatamente. mulher detestável. E o cara arrasta uma asa por ela ali, insuportável, né? Mas você sabe qual é para mim o grande personagem do livro? Assim, o Hum, que eu mais gosto é porque ele é a voz do livro, o Nick, sim. que é o narrador. Então, Porque eu acho que ele é a voz do Fitzgerald, de alguma forma, e é uma voz que mistura uma certa leveza com alguma ironia e uma espécie de senso prático, e que eu acho que tem a ver com esse espírito americano protestante que a gente conhece, e eu acho que é uma mistura de elementos assim. E ao mesmo tempo um cara que também está na festa, mas está vendo tudo de longe. É uma perspectiva muito agradável essa de você estar vendo como testemunha, né? E não sim, como agente. Porque ele, na verdade, é um agente, né? Ele que faz claro. a coisa toda acontecer, mas, por outro lado, ele está vendo de fora e acompanha uma tragédia de fora. E eu acho muito, muito interessante a figura desse Nick, sabe? Eu acho um cara incrível. Eu achei curioso quando você começou a falar, de escrever o livro, que eu não estava entendendo se você estava falando do Gatsby ou do Nick, né? Porque são dois personagens que dominam o livro, né? Quer dizer, o Gatsby É, demora um tempo, inclusive, para entrar na narrativa, né? demora, Tipo, ele demora. aparece depois de 40 e tantas páginas, né? Pelo menos nessa coisa que nesse exemplar que eu tenho. É muito curioso, né? É, é Porque incrível isso também, né? não é um personagem que aparece na página um. Quem aparece na página um é o Nick contando a vida dele, né? E falando do Gatsby na terceira pessoa. Quer É. dizer, o Gatsby, durante 40 e tantas páginas, ele é uma visão ali, né? Ele é uma coisa idílica, Ele né? é Ninguém uma sabe lenda, como ele né? é. Ele é uma lenda, Aliás, né? e É, ele é alimentado como lenda o livro inteiro, porque não se sabe sim, o que ele faz, na verdade. Ele é um exatamente. contrabandista de bebidas, o que ele é exatamente? Você não sabe. O Sim, livro não afirma, mas que eu me lembre, da minha leitura, o livro não afirma em nenhum momento não.
que ele é um contrabandista, que ele é um cara ligado à lei seca, por alguma... você É, supõe que ele tem é, enriquecido com a lei seca, certo? sim, E sim, que a partir daí ganhou uma grana preta, mas está envolvido com a criminalidade. Logo, boa pessoa ele não pode ser, apesar de exato, ser herói de guerra. Ele é herói de exato, guerra. E isso é interessante também, né? Um sim, cara que poderia ser impecável, mas para a alta sociedade americana não interessa o sujeito ter uma ficha corrida como a dele, de herói, etc. Basta ver as atitudes do Trump hoje em dia. O Trump, a relação que ele tem com o exército. Você lembra que ele ficava criticando os caras? Pô, o cara foi preso, logo ele deve ser um covarde. o John McCain, né? John McCain foi É, preso, exatamente. ficou anos sendo Covarde. torturado, mas é um É, covarde, né? covarde, né? Isso o Trump falando, né? É, Uma é, figura realmente ilibada, né? E é, eu acho que a figura do Gatsby é essa simbologia de como a sociedade americana pega as pessoas, mastiga e cospe, você entendeu? é, E o Gatsby faz o que ele sempre quis, quer dizer, ele quis enriquecer e entrar para a alta roda. E fica tentando atrair as pessoas, dando festas incríveis, e naquela zona que deve ter sido aquele período da história americana, né? sim, Da era do jazz, né? sim, Que é um enlouquecimento total. Os vestidos diminuem, são cortados, as mulheres cortam o cabelo, é. parece que as mulheres vão ter uma certa autonomia, né? E são louquinhas e todo mundo enche a cara e parece que vai ser um sucesso, né? Por isso que a história é bonita também, porque eu acho que tem a ver com a história do próprio Scott Fitzgerald, né? Ele era esse tipo, Certeza, digamos. ele era esse tipo, né? Agora, falando um pouco sobre a época em que o Fitzgerald escreveu o livro, né? O livro sai em 25, né? Ele escreve 2, 3 anos antes, né? Quer dizer, ele é um livro que pega ali a era do jazz, mas quando ele é lançado, logo depois os Estados Unidos entram na Grande Depressão, né? Que é curioso isso, né? Porque o país vai da era do jazz, quer dizer, uma era festiva, vestidos mais curtos, música mais animada, né? As É, pessoas se divertindo e tal, para uma era de completa desolação, né? Pobreza, é, miséria, as pessoas, né? E o livro ele demora 20 anos para pegar, na verdade, né? Porque pelo que eu li sobre o olha, livro, ele fica famoso, né? Ele não foi bem recebido na época, não vendeu, não foi um grande sucesso como os livros anteriores do Fitzgerald, né? E ele foi ressuscitado pelo fato dos recrutas americanos receberem ele na Segunda Guerra Mundial, né? Ele é, teve uma impressões que o governo americano mandava livros para o exterior e imprimiu milhões de exemplares do Grande Gatsby, e aí foi que ele teve uma ressurreição, né? Mas eu, é. eu, eu, eu acho sempre curioso a gente lendo o livro no Brasil, eu devo ter lido esse livro quando eu tinha uns 18, 19 anos também, Uhum. anos 80. A gente não tem a noção circunstancial do que eram os Estados Unidos quando o Fitzgerald escreveu. Então, para a gente é só uma história legal, né, cada um, mas a gente demorou a ter a noção do que esse livro poderia representar em termos estéticos, em termos culturais, né? É, o Fitzgerald era um cara, era um escritor popular. É Sim, curioso isso, né? Ele é, era um escritor popular. Eu acho, sabe a ligação que eu fazia em termos de figura com Marcelo Paiva, que exatamente. escreve um grande livro na juventude Sim, dele. Agora ele voltou, o Paiva, pô, é outra história, né? Tem uma sim, ressurreição aí, né? De uma forma muito bonita, inclusive, né? Com essa claro. história, que é o melhor livro dele. Mas o Ainda Estou Aqui. Mas o curioso é que o Fitzgerald tinha essa ambição de ser um escritor popular porque ele precisava disso para viver, ele Sim, precisava disso para ganhar dinheiro. Quando ele emplaca o primeiro livro, ele ganha muito dinheiro. E a vida dele foi essa, de ficar anotando no caderninho as coisas que ele ia conseguindo emplacar em revistas. Porque é assim que ele ganhava dinheiro, emplacando contos em revistas, entendeu? E quando ele lança os romances, ele tem uma grande obrigação pessoal de ser bem-sucedido para poder viver, para poder sim, pagar as contas da Zelda, né? sim. Porque a Zelda, que é a inspiração para Daisy do livro, era uma figura devassa também, É, né? E uma pessoa muito difícil. Ela acabou sendo internada no sanatório com esquizofrenia. Ela era uma figura. Ela acabou com a vida dele, de certa sim, forma, tá? E isso, o Hemingway, que era grande amigo do Fitzgerald, diz isso claramente, né? Ele, pelo jeito, odiava a Zelda, né? sim, E assim, ele não conseguiu emplacar isso tudo com o Gatsby. O livro parece que vendeu ao longo da vida dele 25 mil exemplares, o que para ele era muito pouco. sim. E eu acho que continua sendo muito pouco para os limites americanos, né?
O livro vai para a guerra, de fato as pessoas leem mais, etc. Mas ele já tinha morrido, né? Já tinha morrido. E ele volta, ele é recuperado para a história americana da literatura pelo Edmund Wilson, que tinha sido grande amigo do Scott Fitzgerald, uma espécie de mentor em alguns momentos, Sim, que recupera criticamente o livro. é, E aí o livro vira um clássico americano, que é uma história americana por excelência, né? sim, sim. Vira um clássico, só que o Fitzgerald morreu na miséria, né? Quer dizer, virou roteirista em Hollywood, foi humilhado durante mais de 15 anos e lá com a sua baiazinha, escrevendo histórias que eram recusadas. Ele acho que ele emplacou 4 filmes de todos que ele escreveu, entendeu? E um cara com o talento dele. Ele era muito admirado e invejado pelo Hemingway. No Isso, livro Paris é uma Festa, o Hemingway detona ele, entendeu? Fala que ele tem, exatamente. né, É, o pau pequeno, né? Vamos começar é, por aí, é, né? é. Ele afirma isso, né? Então, é uma coisa interessante, porque o Fitzgerald, para mim, era a grande diferença dele em relação ao Hemingway é que ele escrevia exatamente diferente do Hemingway. Sim, Enquanto que o Hemingway tinha essa história da fidelidade à escrita, essa coisa rígida que ele seguia como jornalista e tal, o Scott era mais festa. E ao mesmo tempo era uma festa que foi se tornando cada vez mais sombria, né? O Gatsby é um livro sombrio, eu acho, entendeu? total, total. Dá pra É. gente, vamos elaborar um pouquinho rapidamente sobre essa diferença entre o Hemingway e o Fitzgerald, que são os dois grandes autores americanos daquele período, né? Eu não sei, eles têm uma diferença, na minha opinião, fundamental. Eu acho que o Hemingway é mais, como você falou, jornalístico, né? Os livros É. deles, os livros do Hemingway, eles são especificamente é, colocados num período, num local que ele descreve a exaustão, né? Seja na Guerra Civil Espanhola, seja na Segunda Guerra, seja em Cuba, Mas, seja, não é? E o nosso amigo Fitzgerald, ele me parece menos preocupado com circunstanciar a história, né? Ele conta a história e você meio que percebe isso, mas não tem assim uma descrição dos Estados Unidos dos anos 20 no Gatsby, né? Como nos livros do Hemingway tem, né? Você não. concorda Eu com acho isso? que, eu concordo, eu acho que o Fitzgerald tem uma qualidade que é capturar o espírito da época de uma forma um pouco mais Sim, ampla, você entendeu? sim, Usando a imaginação. O Hemingway era um cara fiel a detalhes, porque é sim, da personalidade dele, era um cara que escrevia e cada ponto fazia sentido e sim, ponto. O Fitzgerald tinha que ganhar dinheiro, então ele tinha que produzir. E para produzir, ele teve que escrever rapidamente, também sim, tem isso. sim, Tem muitas sim, histórias na literatura que são parecidas, né? O sim, Dostoiévski era um maluco da escrita porque precisava vender, né? Você pega o sim, Balzac era assim também. Então, eu acho que são caras que sobreviviam da literatura, que é uma coisa incrível de acontecer, é, mas nos Estados Unidos era possível. E ao mesmo tempo, um cara que precisava manter um nível de vida que era um nível muito elevado para ele, muito elevado, entendeu? Ele tinha que pagar as contas da Zelda. sim, Era uma família pequena, né? Ele, a mulher e a filha e era assim que funcionava. Ele precisava produzir para ganhar, assim que ele ganhava vida. E eu acho que o Hemingway também, mas o Hemingway era um aventureiro, o Hemingway saía do lugar. O exatamente. Fitzgerald estava bebendo. É, E esse é o grande problema do Fitzgerald, era a bebida. Ele não aguentava muito tranco, pelo que eu entendo. No livro Paris é uma Festa, isso aparece. Ele não é, era, o álcool derrubava ele sim, ficava meio sombrio, ficava meio sinistro com o álcool. sim, E assim, o grande problema na relação dos dois é que o Hemingway achava que o Fitzgerald tinha que ser disciplinado. E era uma coisa que, pelo nível de vida que ele tinha, ele não conseguia fazer. E olha que ele escrevia para burro. sim, Mas a Zelda era uma pessoa que, pô, da festa, entendeu? E eu acho que ele. E ele era movido também pelo ciúme enorme que ele tinha dela. Ela tinha tido um caso com um tenente que ele não perdoava, né? sim, E essas coisas, e por isso a depressão também, o cara ficava super mal. sim, E essa história que o Hemingway conta, que ficou tão deprimido que ele levou ele para o Louvre para ver o tamanho dos membros das esculturas sim, romanas e gregas, para dizer, não, vamos no banheiro. Ele examinou o Scott Fitzgerald e falou, não, é normal, não se preocupa, porque o Fitzgerald estava com esse complexo, né, tal. E é uma coisa que eu acho uma fofoca do Hemingway desnecessária, né? Entendeu? Mas o Paris é sim, uma Festa é um livro póstumo em que ele botou as contas ali no lugar, né? Então ele claro. detona um monte de gente também, né? Mas eu acho que o Scott Fitzgerald é uma alma frágil no final das contas, né?
A forma como ele. E eu acho que o Gatsby, de alguma forma, representa muito isso também, né? A figura do Gatsby, porque é uma figura pouco palpável, na verdade. Sim, É o que você sim, falou. Ele entra muito tarde no livro e você não consegue capturar quem é esse cara, né? Esse misterioso que é o cara que se ferra no livro, sim, né? Sem dar sim. spoiler, mas essa é real, né? Verdade. Entendeu? É E, um livro e, muito bonito. e eu acho que esse livro, não sei se inaugura, talvez seja presunção dizer, mas ele apresenta dois temas que na literatura eram raros até então. Eu acho que eles foram primeiro, que é o culto à celebridade, né? Total. E é o voyeurismo, cara, né? Total. Que é o Porque Nick. O Nick é voyeur total. o livro é voyeur, né? É um livro É, narrado em terceira pessoa. Você está falando de alguém que você não está vendo, que ele é é. um espectro ali nas primeiros capítulos do livro, né? E depois, quando ele aparece de vez em quando, né, Cadão? Eu acho que não tem nenhuma cena Posso estar enganado. Eu acho que não Não, tem não, ele é uma nenhuma sombra passagem mesmo. dele sozinho. Não tem nenhuma É raro. passagem né? Tem aquele encontro com a Daisy e Sim, sim, tal, né? sim, No mas eu digo, secreta, não essas tem, coisas. não Mas tem ele não é um cara ativo nesse sentido. E ele só não se é. ferra, né? Ele vai cobrar. É. Pô, o truculento, o personagem truculento, que é o marido da Daisy, né? Que é um americano puro. Típico, Esse cara podia ser é, o Trump, sei lá, podia exato, ser o um maga, americano clássico. Cara que pisoteia qualquer coisa, né? Não tá nem aí, chega e esfrega o dinheiro na sua cara, né? é isso aí, E era um cara, justamente que o Gatsby ambicionava ser, né? O Gatsby queria entrar para esse clube de West Egg, né? é, Como ele chama ali, é, a divisão da sociedade, né? é. Em Nova York. Que, aliás, nem é exatamente Sim, Nova York, né? É uma representação e tal. Mas você sabe que o nome, eu li e eu não me lembrava disso, que o nome do original do livro que ele tinha proposto para o editor era Trimalchio em West Egg. E West quem Egg, é Trimalchio? Trimalchio é o personagem do Satyricon, tá, que é o cara, o burguês que gasta dinheiro. Burguês, não existia burguesia naquela é, época, mas era o cara, o rico, o novo rico da sociedade romana, que vai lá torrar dinheiro dando festas inacreditáveis, entendeu? Que é um pouco o espírito do é, Gatsby, só que o Gatsby é mais trágico que isso, né? sim, sim, Entende? Eu é, gosto demais da abertura do livro, acho linda o Nick falando, sabe? Sabe, eu posso ler aqui, ó. Em claro, meu... O livro começa assim, olha que coisa linda. Em meus anos mais vulneráveis de juventude, meu pai me deu um conselho que jamais esqueci. Sempre que tiver vontade de criticar alguém, ele disse, lembre-se de que ninguém teve as oportunidades que você teve. Ou seja, o é, Nick era um americano, né, com clássico, né, sim, rico. sim. E o Gatsby queria ser, né? Era rico, mas não pertencia ao clube. Isso é fascinante também nesse livro, né, Cadão? Porque a noção de novo rico, né, nessa época, devia ser muito nova, né? Porque quem É, tinha dinheiro de família, né? isso, Quer dizer, isso. os Estados Unidos industrial é um produto de 30, 40 anos antes do Gatsby ser escrito, né? É um produto Isso do mesmo. final do século XIX, né? Quer dizer, o novo rico americano, ele surge quando? Ele surge 30 anos antes do Fitzgerald escrever esse livro, né? Quer dizer, ele estava na crista da onda. Ele estava É, falando sobre um personagem que estava nascendo ali, né? Não é a gente hoje falando de novo rico, né? Um cara 100 anos atrás falando de novo rico, né? é, É fascinante isso, né? é isso mesmo. E ele representa também as aspirações do próprio Fitzgerald, né? Que Sim, era um cara. Pensa bem, a Daisy era uma caipira. A Daisy e Zelda são sim, caipiras, né? sim, sim, São pessoas que têm dinheiro, mas são do sul. E aquela história, né? Que também querem ascender e ser respeitadas na sociedade nova-iorquina, né? Que sim. eram os pícaros da glória, né? Agora, e o Fitzgerald, ele tem muita relação com Gatsby, por isso, porque. Ele também serviu o exército, ele também aparece uniformizado, e isso atraiu a atenção da Zelda, foi assim que ela se apaixonou por ele, e assim por diante. Quer dizer, as relações estão muito ali mantidas. E é isso, acho que todo mundo ali estava querendo dinheiro, né? Dinheiro, entendeu? Que é uma coisa bem americana, né? Na real, né? Bem Total, americana. total. Eu vou te fazer mais uma pergunta, depois vou abrir para perguntas da Claro. galera. Então, quem quiser perguntar, por favor, só levante aquela mãozinha. Quando eu reli o livro, né, para gente discutir aqui, e é muito curioso, porque assim, a história do livro, ela é muito pequena, né, Cadão? É uma história assim que poderia ter É um livro sido. pequeno. O livro é pequeno e o que É, acontece é pouca coisa, se você for pouco, pensar em ação, né? muito Tem pouco.
é muito pouca coisa, né? Tem reuniões ali, aí tem o adultério do marido da Daisy com a mulher, que depois, aí depois tem o. Todo mundo já leu, né? Espero, né? Mas não vou dar spoiler É, aqui. Tem uma morte né, no final. Mas eu isso. digo, acontece pouca coisa no livro, né? Ele É, não é um livro de do ação, Hemingway. No sem de dúvida. ação, nada, né? Como é Exato, que esse é o contrário. O livro do Hemingway é pura ação, é né? por ação, né? Por que que você acha que esse livro se tornou um ícone assim da literatura americana e passou a simbolizar tanto um período assim? Porque ele é um livro muito mais de sensações, me parece, do que de ações, né? Eu acho que é porque, é como eu disse desde o começo, eu acho que é um livro trágico. É um livro trágico. Qual americano que não quis ascender na vida? Qual Sim, americano que quis ganhar dinheiro pra caramba? Qual americano que não quis pertencer a um clube? sim, Entende? A um clube sim, sofisticado. E o Gatsby representa isso. Pô, o cara lutou na guerra pelo país dele, tá? E volta. E mesmo assim ele é meio que mastigado e expelido. E como é que ele tenta ganhar as pessoas dando festas e atraindo a atenção delas por isso? Porque é um cara misterioso, porque não se sabe muito bem qual é a reputação dele, e ao mesmo tempo ele aparece ali e fica olhando e também é voyeur, né? Porque ele é o cara que é, fica vendo as festas exato, de exato, longe, né? exato, Ele jamais está muito lá dentro, né? é, Ele é um é, personagem, às vezes ele não está na festa, né? é, Inclusive, é, mas a é, festa está bombando. Então eu acho que essa atração é esse personagem misterioso que também que vive o papel de um herói meio estranho, porque é um herói que é trágico, e eu acho que é essa a beleza do livro, eu acho que é essa tragédia contada de uma forma um pouco a narrativa do Fitzgerald é uma narrativa, como é o Nick é o personagem, é uma narrativa às vezes sisuda, ela é protestante, eu não sei como é, dizer isso, porque esse começo de livro que eu sim, te li, é, isso é, ó, meu pai me é, falou, olha, cara, é é, assim, se você não vai criticar alguém, mas sim, pensa que você teve todos os privilégios do mundo, coisa que é, o Gatsby não teve. sim, Uma das sim. coisas tristes do livro é a aparição do pai, né? Depois de toda a tragédia. É muito Muito, triste, muito. entendeu? Porque era isso, quer dizer, ele é um americano, na verdade, um americano que você poderia considerar típico, talvez fosse o Gatsby, ou talvez ele fosse o que é a representação dessa aspiração americana pelo sucesso, Sim, pela glória, pela celebridade, né? sim. Eu acho que é isso. E que Isso é talvez, atraente. talvez depois dos anos 50, com o advento da televisão dos Estados Unidos, e aí sim o culto às celebridades bombando, né? Talvez o Gatsby seja um herói tardio ali, né? Alguém que foi redescoberto 30 anos depois, né? Tipo, olha, em 25 um cara já escreveu sobre isso que a gente está vivendo agora, né? Porque É, é. eu li muitas matérias agora sobre o centenário do livro, é impressionante, né? Como ele se mantém como um ícone, né? Como as pessoas veem ele como um período, um livro que realmente captou aquele espírito da época ali, né? Da era do jazz, E né? acho que o Gatsby é o último grande romance, porque ele tem quatro romances, né? Sim, Ele é o último, e tem um inacabado, que é o sim, último Magnata, é, é. aliás caiu na mão do Edmund Wilson e que ele né, lançou o livro. Mas Terminou. ó, porque o que acontece é que esse era o grande romance dele e o último romance dele, provavelmente, e uma coisa que deve ter sido terrível para a autoestima dele perceber que o livro não estava É, vendendo. é. Porque eu acho que ele não entendia porque isso estava acontecendo. O Max Perkins, que era o editor, que era um tremendo editor, né? Eu acho que deve ter trabalhado o livro com ele. E um livro que nasce para se chamar Trimalchio em West Egg, realmente tem uma coisa. Ele tinha, eu acho que ele se impunha um sarrafo mais alto, você entendeu? Sim, sim, Mas ao mesmo tempo ele vivia essa contradição de ter que fazer uma coisa popular, porque ele precisava de dinheiro, e ao mesmo tempo contar uma tragédia. Como é que ele ia fazer isso? Eu acho que ele se deu esse luxo sim. no Grande Gatsby e não foi bem sucedido nos padrões dele, né? Depois vira um clássico, só que assim, vira um clássico da literatura, só que ele já estava morto, né? Quantas vezes a gente viu isso, né? O cara já tá morto e Já o tem livro vira americano também. clássico, né? Total. Né? Perguntas, galera? Quem quer fazer pergunta pro Cadão, por favor? Pode perguntar, Pode tá? perguntar. É. Eu não mordo. Quer dizer, às vezes. Então, enquanto a galera tá pensando, eu vou te perguntar outra coisa, Cadão. Você falou do filme, né? Filme com Robert Redford e Mia Farrow, né? É, Isso. e é curioso, porque a gente falou que
tem pouca história no livro, né? Mas o filme, ele, assim, é difícil para um filme capturar o espírito de uma época, concorda? Tipo, não é como Também. né? Você lembra desse filme? Assim, foi uma coisa que você acha que ele foi uma adaptação boa? Porque depois tem aquela do Baz Luhrmann lá com o Leonardo DiCaprio, né? É, que eu detesto, né? Realmente é muito Acho um ruim. lixo. Tem um monte de adaptações parecidas, né? Tem uma meio Tem, de hip inclusive, hop. anteriores Tem, à adaptação com Robert Redford, né? tem. Tem um filme que é dos anos 30, eu acho, né? Do Grande Gatsby, né? O filme é É, engraçado isso, né? Uma anterior. é. Né? É. Eu gosto demais desse filme, para falar a verdade, porque talvez tenha a ver com a minha juventude também. E eu fui ver numa tela grande, Sim, e eu me lembro de uma cena, curioso, quando eu tento me lembrar do filme, eu me lembro de uma cena em que ele fica jogando camisas coloridas pelo ar, você entendeu? Sabe, as camisas que ele era um cara que nunca repetia uma camisa. Esse é o grande Gatsby, né? É um cara que não repetia uma camisa. Pensa nisso. é, E ele fica jogando as camisas, eles vão né, no closet do cara e ficam jogando camisas pro ar, etc. A figura da Mia Farrow é uma figura irritante, é, como era a Daisy, também como devia ser a Zelda, né? sim, Uma figura meio distante, ao mesmo tempo meio dramática e sei lá, uma coisa frágil e totalmente dominada por aquela figura agressiva do marido dela, é. entendeu? E que era, eu acho que era muito parecida, ela devia ser muito parecida com a Zelda, né? E acho que a Mia Farrow, ela faz um belo papel nesse filme, viu? Sem dúvida. Eu não gosto muito dela, né? Mas eu Sim, sim. acho que ela tá incrível. E o Robert Redford estava no auge do estrelato, né? Eu É. acho. Tava, Ele tinha tava. feito alguns filmes. Eu acho que ele ainda não tinha feito Butch Cassidy, né? Eu não me Não, já, lembro dele. já tinha feito o podcast. O podcast, se não me engano, é de 69. Então é É, posterior ao Butch é Cassidy, que posterior é o ao. filme que alça Mas ele no estrelato, as né? pessoas hoje não se ligam, mas Robert Redford e Warren Beatty, eles foram os É. maiores astros ali da primeira metade dos anos Ah, 70, né? Os maiores, assim, não tem, né? E o Redford depois faria Todos os Homens do Presidente 2 anos depois, aí depois ele fez Três Dias do Condor e tal, tudo naquele período ali. Ele era muito famoso nessa época. Muito e famoso. um Ele era grande o ator, né? cara. O cara. É, Ah, ele era o cara, mas veja, andando em Nova York na rua ao lado de Pelé, as pessoas vinham pedir autógrafo para o Pelé. não, sim. E Não, Robert sim. Redford dizia para o Pelé: pô, Sim. como você é conhecido, hein? Exatamente. E um Maravilhoso. Não, detalhe. mas ele era um astro. Eu sempre gostei muito dele. Acho uma figuraça. E ele com o Paul Newman faz uma dupla que é absolutamente imbatível, né? Imbatível, né? Um negócio de. É, É uma masculinidade quase tóxica, de tão é, é, engraçado, né? Eu sei lá. Mas ele no filme, ele transmite para o personagem esse elemento de celebridade. sim, Apenas com a sim, aparição, apenas com a meia-luz, apenas com as camisas que ele não repetia, né? Essa coisa de. E ao mesmo tempo babando pela Daisy, né? Pela é, Mia Farrow, e com esse amor completamente romântico, né? Que no filme, no livro é tratado com uma não é com uma ironia, mas com uma beleza também, sabe? A história de amor dos dois eu acho que por quê? Porque ela tinha a ver exatamente com a história do próprio Scott Fitzgerald e da mulher, sim, sabe? Das, sim. entendeu? Eu acho que é uma representação dessa história, então por isso que tudo é bonito nesse livro. Eu É. acho esse livro incrível mesmo. E isso, rapidamente, antes de passar aqui a palavra para o Fábio, a Mia Farrow, ela fez campanha para ganhar o papel da Daisy, né? Eu me lembro que, não me lembro que Ah, é? livro foi, no livro, eu acho que é o livro do Peter Biskind lá, o Raging Bulls, lá, o Easy Riders, tem uma passagem que ela manda uma cópia do livro pro produtor do filme, que eu não me engano, se não me engano foi o Robert Evans, não me lembro, vou dar uma checada, com uma Vai ter que margarida dentro, assim, do livro, e falando, Can I be your Daisy? Tipo, eu posso ser a sua Daisy, né? Tipo, pedindo resistível, quase, né? né? E ela já era uma atriz muito famosa por causa do Bebê de Rosemary, né? Ela já tava Frank bombando, assim. Sinatra. Frank Sinatra, exatamente. Ela era uma estrela, pode Total, crer. total. Fábio, por favor. Opa, boa noite, pessoal. Boa Boa noite. noite. Aproveitando que o Cadão havia falado do editor, né, o Maxwell Perkins, eu achei muito legal que a edição que eu li do Gatsby, ela traz ao final uma série de cartas trocadas entre os dois, né? O Fitzgerald na Europa, mandando os originais, e o Aham. editor nos Estados Unidos. E é muito curioso ver a oscilação do comportamento do Fitzgerald em relação ao livro que ele estava fazendo.
Tem momentos em que ele diz que ele acha que vai ser um dos melhores livros americanos de todos os tempos, e tem momentos Aham. em que ele está super inseguro, em que ele acha que é quase uma porcaria. E tem até algumas Sensacional. passagens, por exemplo, o Cadão fala do título, uma passagem que ele diz o seguinte, o Gatsby, né, sobre o título Gatsby, né, que o título é mediano, mais para ruim do que para bom. E uma outra crítica que eu acho interessante, que eu queria passar essa pergunta para o Cadão, quando ele diz que um dos problemas do livro que ele estava enxergando é que ele não conseguiu construir personagens femininas fortes e marcantes. Né? E que isso, para aquela época, né, segundo palavras dele, vou ler aqui literalmente, ó, o livro não tem nenhum personagem feminino de envergadura. E hoje são as mulheres que dominam o mercado do romance. Eu queria saber, Cadão, se você concorda que o retrato que ele constrói das personagens femininas é fraco, é falho, se a gente comparar, por exemplo, com os personagens masculinos que obviamente dominam o livro. Eu acho que talvez sim, mas olha, a personagem da Daisy, é como eu disse, você viu as coisas que eu transmiti, irritação, né? Essa coisa meio de fada sulista, né? Que ela é um pouco isso, né? Essa coisa da insegurança, da fragilidade, ela é oprimida pelo marido, né? O cara faz gato sapato dela, né? Eu acho que tem a filhinha na história. Eu acho que é uma personagem muito palpável. Eu acho que ela é uma representação. E eu acho que talvez o problema dele seja que ela é muito a Zelda, na minha opinião. Eu acho que ela tem muito a ver com a mulher do próprio Fitzgerald. E acho que isso talvez desse a ele não desse a ele um distanciamento crítico da personagem que ele tinha criado, porque talvez ela fosse tão aquilo que estava na frente dele, entendeu? E eu acho que é uma boa personagem. Mas, de fato, você não tem personagens femininas muito fortes no livro, né? Você tem a amante do cara É. e. Mas não tem grande coisa. Na verdade, o livro é um livro construído em cima dessas tragédias masculinas, né? A do Gatsby, mas também a do próprio narrador, né? Que é o cara que pertence ao clube, mas evidentemente é crítico ao clube, né? O clube esse clube eu chamo de clube, mas enfim, a essa aristocracia que comandava ali a vida no pedaço, entendeu? Então, acho que o personagem dela é um personagem muito bom. Eu gosto demais. Acho, inclusive porque me irrita, porque às vezes ele mexe com o leitor, porque ela é. Pô, ela não se decide, né? Quer dizer, ela se decide e depois não se decide. Ela é o momento em que o marido convence ela, né? Tipo, tipo, ele domina ela completamente. Você fala, que história de amor é essa? Que mulher é essa que é amada tão incrivelmente por esse personagem que era um herói de guerra e tão misterioso, e tão charmoso, e tão festivo, ou pelo menos que faz festas maravilhosas, que é o próprio Gatsby, né? Entendeu? E eu acho que é um personagem bem construído, sim. Mas não é um livro de personagens femininas, de fato não é. Não é E mesmo. é curioso isso aí que o Fábio mencionou, porque claramente o Fitzgerald está falando do aspecto comercial, né? Ele está É. falando que as mulheres compram romances, né? E deveriam ter ele deveria ter feito personagem. Não era do tipo assim, eu preciso fazer uma personagem feminina porque eu quero que meu livro seja mais equilibrado, né? Quer dizer, ele tinha muito essa preocupação comercial, como você falou, ele era um cara que vendia livro, né? É. Não era um autor Não, e a maior parte coach, das coisas, né? a maior parte das coisas que ele escrevia para as revistas eram revistas femininas, tá? Eram revistas Cosmopolitan, eram umas Tá, revistas assim. Era assim que ele ganhava dinheiro, com essas coisas que estavam. Era o mundo. Até hoje é assim também, são as mulheres que leem, né? Essa que é real, né? Vamos combinar. Então, sim. eu acho que isso não mudou muito nos Estados Unidos, era assim naquele tempo, e é curioso você ver que não há uma mudança muito radical em termos de leitura, né? Era assim que era, assim. Eu acho que ele queria dizer que não havia personagens com as quais as mulheres pudessem se identificar Talvez. terrivelmente. É, é. Creio. Então vamos lá. Primeiro o Vitor, depois a Márcia. Vitor, por favor. Bom, boa noite a todos. Agradeço mais aí a participação. Imagina. Só queria fazer um questionamento, um paralelo aqui. Será que é possível a gente fazer um paralelo com o Gatsby, com o Rick Blaine de Casablanca, que é o homem amargurado que tem a chance de reencontrar a pessoa amada numa outra situação em que ele está por cima agora, né, que ele está com o poder, e aí você tem um sonho meio que romântico mesmo, do americano, do masculino, dessa coisa do poder sobre a figura feminina, no momento posterior? Poderia fazer essa relação? 15 Bom, anos depois, né? 16 anos depois. 16 anos depois. É, Da Casablanca forma que você 41. descreveu, eu acho que o Gatsby já era uma coisa consolidada. Não acho difícil que os roteiristas de Casablanca tenham se inspirado nesse arquétipo de herói
americano, que é o cara que quer vencer, né? Que quer ganhar, que é, apesar do personagem de Casablanca estar na guerra, etc., ele tem o poder, porque na verdade ele está né, num momento ali de passagem, né? E de encontro das diversas forças, né? Eu acho que tem a ver, é uma bela observação essa, viu, Vitor? Eu acho que é possível sim essa comparação, porque embora e outra, né? A personagem feminina da Ingrid Bergman no Casablanca, ela não é tão, vamos dizer assim, tão fútil quanto a Daisy do. Ela tem uma motivação, vamos dizer assim, histórica, né? Porque afinal ela está do lado certo da guerra, né? Vamos dizer assim. E ela é mulher de um refugiado, né? Um cara que é um cara de resistência, né? E talvez ela seja mais heróica do que a Daisy. Mas o personagem do Rick, eu acho que tem muito a ver, sim. É o americano estoico, né, de alguma forma. Só que assim, o personagem do Rick domina Casablanca, enquanto que o Gatsby não domina o Grande Gatsby. É o que o André falou, ele entra ali, né, muitas páginas depois, e ele é sempre um personagem meio vazio, né? Você não sabe dizer quem é esse cara exatamente, né? O mistério em torno dele, na minha opinião, é que faz também do livro um livro grande. Certeza. Porque é muito importante você participar como leitor de uma história, né? E eu acho que no Gatsby isso acontece direto. Você não tem ali uma elucidação. Quem é esse cara exatamente, né? Você só vê as coisas acontecendo e poucas coisas acontecem de fato, né? Apesar das tragédias. E eu acho que isso reforça esse caráter meio misterioso do Grande Gatsby, que não tá no Casablanca, claro. O Casablanca, na verdade, é um filme romântico de ação, né, na real, né? Sim. Acaba sendo isso, né? Porque tem a guerra de fundo ali, uma amizade masculina muito forte, enfim. Mas eu gosto muito também. Mas acho que é uma bela lembrança. Acho que tem a ver, sim. Eu acho que Enquanto é. a gente pode falar um pouco sobre cinema americano dos anos 40, Vitor, porque é curioso você falar do Casablanca, né? Esse período aí dos anos 40, e talvez o Gatsby seja um modelo que foi seguido pelo cinema americano do final dos anos 30, começo dos anos 40, porque quando você estuda a história do cinema americano, você percebe que nesse período aí da Segunda Guerra Mundial é quando surge o que eles chamam de filme problema, né? Quando surgem filmes com personagens com vários tipos de problema diferentes. Por exemplo, o farrapo humano do Billy Wilder, o alcoolismo, né? O cara que tem uma questão de família que ele não consegue, né? Os personagens ficam mais complexos nos anos 40, né? Quando você pega o cinema americano normal, assim, o cinema comercial americano, até vai, até vai, o vento levou e tal, os personagens eles são maniqueístas, né? No sentido de que um é bom, o outro é ruim, não tem uma área cinza ali. Aí você vai entrando nos anos 40, cinema noir. O cinema noir era isso, né, cara? Eram os caras com segredos, as mulheres com segredos, né? Então eu, É, eu acho que você tem razão, mas eu acho que é muito interessante isso. Talvez o Gatsby seja um modelo que foi seguido 15 anos depois pelos roteiristas para criar esse tipo de cinema, né? Um cinema mais complexo, né? Os caras tinham dúvidas, né? Eles tinham problemas que eles não conseguiam, com quem eles não conseguiam lidar. Então é muito interessante assim. Eu acho que o cinema ele fica mais adulto nos anos 40, né? É curioso isso, né? E talvez o Casablanca seja um início ali. Mas quando você vê o meio dos anos 40, Edgar Ulmer, os filmes do Billy Wilder, toda essa galera, né? Puta, os filmes é. são, cara, dá um salto de De amadurecimento dos complexidade. personagens absurdo, né? É E o que é muito. interessante também é que o mistério se mantém, né? Pensa bem, o filmes no ar Sim, também tinha isso. É lógico claro. que os filmes no ar tinham os problemas, eram filmes baratos, a iluminação não era lá essas coisas, então, mas tudo vira um estilo e tudo bem, tá Exatamente. certo, né? E eu acho Exatamente. que, eu acho que o cinema, com esse mistério que era cultivado, né, nesse tempo, eu acho que ele se iguala ao grande romance americano em muitos Sim, momentos, sabe? Para o meu gosto, sim, particularmente, eu não sim. tenho dúvida. E, E E tudo é bem, isso. né, Cadão? Você não saber se a pessoa é boa ou se é má. Tudo bem, não tem problema, né? É, Antes disso era impossível. Você tinha que saber quem era o mocinho, quem era o bandido, né? E chega uma hora no cinema americano, no cinema mundial em geral, que não interessa. O filme pode terminar e você pode ter opiniões ambíguas sobre personagens e tal. Eu acho é. isso muito fascinante, assim. Não dá para esquecer que o Casablanca também teve problemas de roteiro muito grandes, Sim, né? E até ser concluído, ele foi
Ele foi esquartejado, né? Os caras não conseguiam chegar num. E eu gosto demais dessas histórias, porque se você pega os filmes no ar, por exemplo, eram filmes que muitas vezes os atores não tinham a menor ideia do que estava acontecendo. E mesmo os roteiristas, sei lá, o Raymond Chandler É, tinha momentos ali no, que ele achava que não sabia para onde ele estava indo, entendeu? E tudo bem também, isso que é é, legal. é, Era possível é, fazer um cinema assim, né? claro. E eu acho que essa é a graça, né, do cinema americano também. E eu acho que o Gatsby, enquanto história, sustentava. Não é à toa que ele foi adaptado algumas vezes, porque eu acho que ali tem uma história de fato. E tem um personagem forte, que é um personagem que não aparece muito. E curioso isso, né? Muito. É uma figura quase ausente a figura do Gatsby. E isso serve para material de cinema, entendeu? E é interessante você ver isso, né? Agora, antes de passar para Márcia, as celebridades não são ausentes, porque isso é curioso. É um filme sobre. É um livro sobre uma história sobre o culto à celebridade. No caso, o Gatsby é uma celebridade, né? E assim, o culto à celebridade hoje, as celebridades também não estão na nossa vida, elas estão numa projeção que a gente faz, né? É muito curioso isso também, né? É É o muito. Olimpo, né? Exatamente, você está falando de um O ser ali Olimpo. onipotente, lúdico, você não sabe direito quem são, né? Quem é. É Você incrível. imagina que é o Gatsby é isso, né? Verdade. Márcia, por favor. Gente, boa noite. Right. Vocês estavam falando aí dos personagens femininos, né? E é verdade, mas ao mesmo tempo é em torno delas que desencadeia o que vai dar na tragédia do fim do livro, né? Sim. As duas mulheres, né? É. E aí, pensando nisso, talvez vocês pudessem falar um pouquinho justamente daquele casal, que é o núcleo ali, acho que são só os dois, pelo que eu me lembro. Tem uns outros personagens em torno, mas que não são esse mundo do glamour e dos ricos e das celebridades, né? Que é o cara lá da garagem e a sua esposa, né? E, e que eles, Que é a é isso, eles amante do também não super todo-poderoso, né? aparecem, mas, poxa, eles estão É, no centro dessa tragédia, né? é, é verdade. É a mulher do cara da garagem simplesmente é amante né? Na verdade, elas são duas mulheres idealizadas, né, na real, né? Acho que tem isso também, né? A Daisy é um personagem completamente idealizado, mas ao mesmo tempo é um personagem que é frágil, que, né, fica assustado, inclusive, com a volta de Gatsby para, né, para conquistá-la ou para reconquistá-la, e isso tudo para ela é uma coisa, é um fator que a desnorteia profundamente, né? Apesar de tudo, né? E ela se envolve romanticamente com tudo, mas na hora H ela foge, né? Foge da luta, né? E o mesmo, se você for pensar bem, a mulher do cara da garagem, o que que ela queria? Sair dali, né? E a oportunidade que ela tem, qual é? É aquele ricaço que, né, que mantém um apartamentozinho para ela, que a sustenta, né, naquele apartamentozinho, etc. E é o que é, elas são, de alguma forma, idealizadas, mas elas são também mulheres possíveis, né? Eu acho. E é interessante o Fitzgerald ter tratado a coisa dessa forma. Porque é o que eu falei, eu acho um livro sombrio, assim, não é um livro para cima, não é um livro da era do jazz, na real. O que ele tem é festa, mas é uma festa meio deprimente, né? É uma festa constante e deprimente. A festa de alguém que, numa sociedade dourada, quer ascender de alguma forma, quer chegar lá no Olimpo e é cuspido para fora, né? Entendeu? E isso é um mérito dele, né? Isso é vida real, né? Então, por incrível, por mais, sei lá, misterioso que seja tudo aquilo, né? A história, inclusive, da capa do livro, né? Que é aquele cartaz com o olho, né? Eu me lembro vagamente disso, mas a capa original acho que era essa, que era uma exigência do próprio Fitzgerald. No final das contas, tudo que você tem é isso, é um livro sombrio, um livro que não, de festa ele só tem a depressão, na real, né? Parece que ele tem a rebordosa, né? É triste você ver isso. E tudo isso contado por um cara que é contada de dentro, né? Que é um cara que tem acesso a esses privilégios e ele é apresentado logo no começo do livro pela figura do pai, né? Que diz para ele, se você for criticar alguém, você se liga que você teve todos os privilégios desse mundo. Pensa nisso, né? Acho muito legal a forma como ele é construído, assim. Sei lá.
E não estou te ouvindo, André. Acho que você está com Você som tá de. mudo. Desculpe, desculpe. O Fábio falou anteriormente do Fitzgerald trocando correspondência com o editor, né? Eu tenho curiosidade, Fábio, se você lembra, se tem alguma menção ao personagem do marido da mulher, né? Do posto de gasolina lá. Porque pra mim é um personagem. A gente tá falando, personagens bem construídos e mal construídos. É um personagem que é assim. Ele é completamente de cartolina, esse personagem. Ele é o corno típico, né? Ele não tem nenhum interesse na história a não ser fazer com que a história ande, e depois ele tem, claro, um papel fundamental no clímax do livro, mas eu digo, ele não é desenvolvido, né? Ele Não. é o personagem que tá ali para ser corneado pela mulher e o idiota que você fala, pô, esse cara nunca percebeu que o cara tá pegando a mulher dele, né? Uma coisa assim meio patético até, né? Um personagem meio patético assim, né? No E, livro, nas capas, não tem nenhuma menção a ele, não. Ele está sempre só reclamando de dinheiro, como o Cadão falou. Precisa publicar em revistas, lê esse conto aí para ver se presta, porque a e gente tá. criticando o próprio fato das personagens femininas não Isso serem, mesmo. segundo ele, bem construídas. Mas se as personagens femininas são mal construídas, o personagem desse cara é pessimamente construído também, porque ele Mas tá você ali sabe com o que é uma, engraçado, né? André? No filme, na adaptação dos anos 70, o personagem do cara da garagem é trágico também. Ele é o corno, tá Sim, certo, é isso mesmo. Só que tá, assim, ele é de uma miséria humana tá, tão tá. excessiva, Sim, entendeu? Ele passa isso muito fortemente. Eu não lembro o nome sim, daquele ator. Aliás, o filme tem atores tem, sensacionais, né? tem. Mas Aquela época, esse cara, especialmente, você olha para ele e fala, putz, dá até para você compreender por que que ele se engana, entendeu? tá. Porque, na verdade, a miséria dele também é a miséria de quem está ali plantado na entrada da coisa boa, É, que é o lugar onde eles vivem, mas é só na entrada, ele não faz parte, sim, entendeu? Ele é o sim. cara que conserta carros, né? Entendeu? E eu acho que tem a tragédia dele também é uma tragédia que fica evidente no filme, entende? Eu gosto. Então, eu acho que é mais do que ele não faz parte, ele faz parte nesse lugar. É, Ele Sim. faz é um parte lugar desse lugar. sombrio, Ele né? conserta os carros, ele não tem os carros, né? Ele Não não. tem, não são to- dele, ele não é daquele mundo. Ele é um É, pobre é. coitado que cede a Ele é um mulher pobre dele coitado. pro magnata. E logo naquela entrada, parece que naquela entrada você tem aquele olho, que é o olho do cartaz. No filme é assim. Mas no livro também ele fala isso em algum momento. Que é tipo a entrada para deveria ser o paraíso, né? Sim, uma outra Mas não dimensão, é, é né? um inferno É, fácil, né? É um inferno Ele fácil. fala das cinzas, né? Isso, É bem simbólico isso também, desse período aí, né? Da, da aceleração da exato. industrialização e tal, né? Exato. E é, carro, né? Em vez de ser os carros possantes não são dele, ele conserta os carros possantes, sim, né? sim. Exatamente, o mundo dos automóveis, né? É E muito é curioso o automóvel como um objeto de luxo, né? 15 anos antes seria talvez uma carruagem, seria, né? É legal, né? Porque deve ser um dos primeiros, né? Isso deve ser uma coisa interessante, deve ser um dos primeiros livros em que o carro é um objeto desejável, um objeto de luxo, né? Porque antes era meio tava aparecendo ali, né? Mas ali, é. 100 anos atrás, ele já vê o automóvel como um símbolo de status social, então é muito. Olha, você vê quando o livro é lançado em 1925, pô, a guerra tinha terminado 7 anos antes. Sim, É um filme, é uma história que se passa sobre um mundo destruído, tá em é, cima de um é, mundo destruído, que não é os Estados Unidos. Veja bem, os Estados Unidos entraram na guerra nas duas ocasiões, meio a reboque sim, e faturaram em cima. Foi isso que aconteceu. Vamos ser sim, realistas, né? claro, Ninguém vai dizer que o heroísmo americano foi construído, certo? Eu acho isso patente, assim. sim, Mas, ao mesmo tempo, você vive numa sociedade que não foi atingida. Ela foi atingida em Pearl Harbor sim. depois. E Pearl Longe, Harbor foi longe, lá para lá cima, longe. tá bem É, longe. Entendeu? A caminho do Pacífico ali, né? Sei lá onde fica Pearl Harbor, mas é longe. é longe. Nunca tinha sido atingido tanto que a destruição das Torres Gêmeas é o primeiro episódio de ataque direto no solo americano. Sim, sim, Essa que é a real, né? Então era uma sociedade que estava ainda vivendo do progresso possível com as armas americanas, com a grana que eles conseguiram a partir da Primeira Guerra Mundial. O lugar destruído era a Europa, né? Entendeu? é Então era um verdade. mundo novo, E né? o carro também no, Diga. o carro também, acho que no livro, ele tem também esse símbolo de modernidade, é evidente, né? Tem dois acidentes, né? Um envolvendo lá o final
E Isso. depois tem ele na saída da festa, onde a roda sai. É, E tem um Verdade. comentário do Tom que ele fala, eu acho que é aquela coisa da aristocracia, né? E os novos ricos. E o Tom ele fala: todo mundo está construindo garagens. Eu transformei minha garagem num estábulo. é, Tipo, ele reforçando aquela coisa da Bela lembrança. aristocracia, né? é. O que Bela lembrança. importa é a aristocracia. Eu não quero saber dessa modernidade. É É. isso, né? Interessante isso, na verdade, bem lembrado. Você vê que é uma representação da sociedade americana É, saindo da guerra com muito dinheiro, né? E depois ela entrando na depressão natural da grande festa, né? é. Depois dessa festa toda da era do jazz, ao afundamento ali, né? Na Grande Depressão, quer dizer, em que a sociedade inteira entra ali, pô, num buraco difícil de sair, né? Mas antes era festa, era a era do jazz. Eram os belos e malditos, né? Sei lá, era esse tipo de gente. Inclusive as pessoas que viajavam para Paris, né? Os americanos que iam para Paris e Paris estava a preço de banana, né? Você Sim, comprava, se bem que banana da cara, né? era Vamos preço caro. de coisa baratinha, né? Preço de Mas os vinho francês. É, sei lá, né? Os caras compravam, né? A vida que o Hemingway narra em Paris é a vida também. Ele não, porque ele escolheu essa vida um pouco mais monástica para poder escrever é. disciplinadamente. Não tinha um níquel. Mas o Fitzgerald não, estava ali bancando a vida devassa de sua mulher Daisy, a vida que eles ainda eram um casal de jovens malucos, ainda era, né? Ainda era assim. Mas isso estava para acabar, né? Rapidamente. Antes de passar a bola para o Fábio novamente, queria só rapidamente, você falou de novo do Hemingway, né? Estilisticamente, Cadão, eles não poderiam ser mais diferentes, né? O nosso amigo Fitzgerald, frases longas pra caramba, cheia de vírgulas, né? Com um monte de aposto e descrições e frases assim, realmente Muita parágrafos divagação. inteiros, né? Divagações e tal. E E o humor Hemingway, também, né? como é que é? E humor também, né? Humor O também. Hemingway tem um senso, tem uma ironia que às vezes é cortante, interessante, assim. O Hemingway não tem isso. O Hemingway é o contrário, né? Aquela teoria do iceberg, né? Que, quer dizer, você só mostra um pedacinho do iceberg e a maioria tá embaixo da água, né? Essa era a teoria do E também é Hemingway, né? muito interessante, né? Pois é. É muito. Mas era um cara muito mais econômico, frases muito mais curtas, ponto pra caramba, né? É, É curioso isso, né? Esse livro tem frases lindíssimas, né? Coisa assim que você tem até que tomar certo fôlego para ler, porque as frases são muito longas também, né? é curioso, é Ah, verdade. São estilos muito diferentes, né? Estilos e estilos de vida muito diferentes. Curioso é que eles tenham sido amigos, né? sim, sim, Ah, e é engraçado que o Hemingway, de certa forma, assume uma postura meio de mentor do Fitzgerald, porque, na verdade, quando eles se conhecem, a coisa já estava desandando, né? Porque o Scott bebia loucamente, né? sim, sim. E eu acho que isso fez com que. E segurar a onda da. Ele não conseguia sentar para escrever, esse era o problema dele, né? Mas o Hemingway via nele um talento extraordinário. Até ele, que era super chato Sim. em relação aos colegas, em relação ao Fitzgerald, ele não tinha esse papo, não. Ele sabia que era um talento e que era um talento se dissolvendo. E isso o irritava profundamente. Quando ele escreve Paris é uma Festa, que é um livro póstumo, como eu falei, ele expõe isso muito claramente, que foi um talento perdido. Que o Fitzgerald era um talento perdido e que o problema do Fitzgerald era manter essa vida e manter a Zelda, entendeu? E ser É, incapaz de se afastar da bebida, e o que eram as doenças da época, né? E, total. enfim. Mas, e de fato, né? Quer dizer, o fim da vida do Fitzgerald, né, era muito triste, né? Eu acho. Muito triste. O cara morreu muito jovem também, né? Hemingway 40 e também, né? poucos Hemingway, a anos. final da vida do cara foi Bem, realmente. exatamente, exatamente. Eram dois estilistas à sua maneira, cada um deles à sua maneira. E acho que os dois são brilhantes, né? E você lê coisas do Hemingway que são, pô, até hoje elas são influências, né? Muito Sim, grandes, né? Não só na literatura americana, né? sim, Mas principalmente na literatura americana. E o Scott Fitzgerald era também um contador de histórias. Se você for pensar, sei lá, ele tem várias histórias, né, nesse livro, por exemplo, Seis Contos da Era do Jazz, que são fantásticas, né? sim, E, ao mesmo tempo, nem não necessariamente ligadas à festa contínua, claro, né? Então, claro.
Outro dia, antes de passar rapidamente pro Fábio, eu entrevistei um cara de uma banda que eu acho super interessante, o Clap Your Hands Say Yeah, né? O tal do Alec Ounsworth. Aham, E eu não sei aham. por que a gente começou a falar do Hemingway na entrevista e ele falou que, eu acabei de ler uma entrevista antiga do Hemingway, não sei se foi a Paris Review e tal, em que ele falava o seguinte, o cara perguntava assim, mas com quem que você se compara e tal na literatura americana? E o Hemingway, que não era nada modesto, né? Falava assim, o meu objetivo é bater o Flaubert. Eu não quero nada menos do que isso. Tipo, ele nem se comparava a ninguém da literatura americana. Para ele era o Flaubert que ele tinha que superar de alguma maneira. Não sei como ele iria superar, mas é isso, né? O Hemingway era um ego desse tamanho também, né, Cadão? Verdade, verdade. Eu acho que talvez o Scott Fitzgerald estava tão ocupado em ganhar dinheiro e sustentar a vida dele que eu acho que ele não pensava muito nisso. Não tava Eu nem não sei, aí, né? essa correspondência com o Max Perkins, eu acho que possivelmente, porque ele fala muito de dinheiro de fato, né? É uma tristeza. Ele tem, eu já vi imagens desse caderninho que ele tinha, onde ele anotava despesas, sei lá, de café, por exemplo, sei lá. É muito Imagina. louco. Ele tinha, É. tentava controlar a vida dele de alguma forma, sabe? E eram tostões. E ele tinha essa história das revistas, né? Quer dizer, ele era um cara completamente diferente do Hemingway, né? Que também não tinha muito dinheiro, aparentemente, né? Eu acho que ele não tinha dinheiro. Mas vivia a vida louca dele, né? A vida de herói clássico americano, né? Sentado no tanque entrando em Paris, né? Libertando a cidade, né? Que coisa Pes- que meio Pescando peixes de farrão, né? 400 quilos em Cuba, É, né? Matando exato. leões na África, né? Coisa Exatamente. louca, né? Sofrendo 3 quedas de avião, né? Parece que ele sobreviveu a 3 quedas de avião. Sei, Uma sei. delas tem um afundamento na testa, É, né? é. Muito louco isso. Fábio, por favor. Eu só achei uma passagem que eu achei interessante, que mostra, acho que, bem essa oscilação do Fitzgerald na época da produção do livro. No dia em que o livro seria lançado, no dia, ele escreve uma carta que ele diz o seguinte: perdi toda a confiança em mim, não aguento mais esse livro, recomecei totalmente pelo menos 5 vezes. E aí a gente hoje, obviamente, vê o livro como um clássico, mas não sabe o sofrimento desgraçado que o cara teve na época para escrever o livro. Mas só uma outra coisa também que eu estava lembrando, que o Cadão falou que é um livro muito sombrio. Eu acho que o único momento ali que o livro poderia ter sido, digamos, um pouco mais solar, um pouco mais feliz, o Fitzgerald não trabalha tanto. A impressão que eu tenho é essa, que é num romancezinho que fica meio que iniciado, mas que não vai para frente entre o Nick e aquela tenista lá, amiga Sim, da Daisy, né? Parece que Verdade. naquele momento poderia acontecer alguma coisa feliz no livro, mas ele não trabalha. Me parece um ponto fraco do livro. Ele abandona isso assim, ao longo da narrativa. Pode ser mesmo, pode ser. Mas você sabe, não é legal também você pensar que não é um livro perfeito? Você sabe, eu tenho um pouco esse interesse por falhas, entende? É, esse livro tem algum mistério que a gente desconhece. Não é à toa que ele é um clássico. Porque é como você disse, ele abandonou o livro, ele entregou o livro porque acho que tinha que entregar, entendeu? Reescreveu 5 vezes, né? Loucamente, e uma história que não sustentava, que não parava de pé, que deixava ele maluco e que devia dizer muito profundamente a ele mesmo, e acho que por isso ele era um cara falho, né? Você entende? Como entendo. literato, como escritor, ele foi um cara falho. Ele fracassou. E não se fala de fracasso na cultura americana. O fracasso na cultura americana nunca é visto com bons olhos. Se tem fracasso, tem que ter ressurreição, senão não Sim. funciona. E ele, a história do Scott Fitzgerald não tem ressurreição. É um fracasso que vai levá-lo para o túmulo. Ele morre É, do coração, cara, entendeu? Porque foi um alcoólatra, porque se afundou em dívidas, porque a mulher foi parar num hospício, porque ele até teve um outro casamento depois, ele estava com outra mulher, mas, pô, deu tudo errado, né? Para um cara que tinha começado a carreira literária como o grande ser promissor da literatura americana, porque quando ele começa, ele é saudado como um escritor muito popular e muito, muito, muito talentoso, né? E isso ele não conseguiu lidar com essa fama porque tinha que viver disso também, né? sim. Então, eu acho que ele é uma figura muito especial, assim. E o Gatsby deu para ele o quê? Vendeu 25 mil livros,
não foi tão bom quanto Belos e Malditos, né? Que eu acho que é o livro anterior, né? Que é o livro que faz a fama dele. Eu não me lembro se era esse exatamente, mas enfim, os livros anteriores dele tinham vendido mais, Sim. muito mais. E ele não conseguiu sustentar essa fama, é um fiasco. E o livro eu acho que naufraga nesse sentido, ele tem essas falhas, porque eu acho que também era um momento de vida dele em que ele estava lutando para provar que ele tinha talento para ele mesmo, entendeu? E acho que essa insegurança ela vai se mantendo e o livro não é um turning point nessa história, o livro não vira, o livro mantém um ritmo de venda muito pequeno e só vai ser redescoberto depois da morte dele, muito tempo depois. Então é falha, sabe? O Sim. livro é uma falha também. E eu Alguém acho lem... bonito. Também acho muito lindo, muito lindo. Alguém lembrou aqui com razão que foi o Fitzgerald que falou que não há segundo ato nas vidas americanas, né? There's no É, second act in American life, né? Que boa lembrança, é isso é, mesmo. é isso Não há mesmo, né? mesmo. Na verdade, teve, mas ele já não vivia, né? Quando teve o segundo ato dele, Exato. já Você tinha pensa, ó, morrido. Gatsby, que coisa linda, que clássico. Hoje tudo quanto é escola, até que resolvam banir o livro, É, naturalmente, é, mas tudo quanto é escola estuda o Gatsby, né, em algum momento, né? E eu fico pensando, o que que esses meninos acham, né, quando é. estão lendo esse livro, né? O que que sai daí? Meu filho, por exemplo, nos Estados Unidos estudou esse livro e tal, gosta muito, mas eu pergunto por que exatamente, né? O que esse livro tem de tão atraente assim, né? Por quê? Porque é um livro sobre o fracasso. Fracasso de uma vida inteira. Pensa É, bem, o é, Gatsby é um ser fracassado, totalmente fracassado, dá tudo errado. E sim. ele que aspirava tanta coisa, né? Isso não é americano, né? Se, se, Aspirar sim, mas fracassar não, se entendeu? fossem refazer hoje o livro, o Nick se daria bem no final, casaria com a tenista, ia ser um negócio assim, uma apoteose no final, né? Ele ia pegar os negócios do Gatsby e ia levar pra frente, né? Ia ser um Exatamente. negócio. Ia A ficar gente, jogando golfe, a né? gente precisa dessa autoafirmação, né? No 2025, né? A Vitor, gente não, os os americanos precisam. americanos, né? Por consequência, a nós, porque tudo chega aqui depois, Exatamente. Eu né? acho que por É, tabela acaba sendo pra é. gente também. Né, Será que a né? gente gostaria de ver esse filme, né? De novo, né? Entendeu? Eu, curiosamente, revi esse filme recentemente, continuei Eu gostando. preciso Mas eu fico rever. pensando, muita coisa não acontece, É, né? é. Tem ali um filme que pô, é o Redford, né? Que é um personagem, tem muito carisma e tal. A Mia Farrow é uma atriz que não, ela não existe mais, né? Você já percebeu isso? A Mia Como Farrow não assim? existe mais. Como atriz, Ah, né? como Cadê a Mia atriz. Farrow, né? É, E o Redford tem 82 anos e quando ele aparece ainda é carismático, né? é, é. Faz um festival lá importante, você entendeu? O, e eu acho que é isso, eu acho que o que aconteceu com esse filme? Será que esse filme seria. Aí o Baz Luhrmann faz o quê? Faz meio musical ali, né? Sei lá o que que ele faz com aquele filme lá, que é. É, E, aquela e os versão, atores, né? Uma coisa, versão uma Romero tendência. Brito do F. É, Scott e essas Fitzgerald, sempre, né? versões, eu acho engraçado porque É, essas versões, apesar essas versões em geral, os atores parecem mais crianças, né? Eles não parecem é. adultos. O, Olha que eu adoro o Leonardo DiCaprio, acho um ótimo sim, ator. Mas é o Leonardo DiCaprio, cara. Você olha para exatamente. ele É, não é a coisa Robert Redford lá atrás, que é um cara, um homem ali, né? é. Entendeu? Não é Eu tenho uma curioso? certa dificuldade em acreditar que o Leonardo DiCaprio é veterano de guerra, que viveu tanto, Não que é tão dá. misterioso. Não dá, né? Não dá, né? Nesse filme você não acredita. Porque é um filme do Romero Brito, como você falou. É isso aí. O Baz Luhrmann. Baz Luhrmann conseguiu transforma qualquer coisa em Romero Brito. Vai fazer um filme sobre campo de concentração, vai ser tudo colorido, vai ter gente Moulin dançando, né? Rouge, né? É, Moulin Rouge. Até o do Elvis até que não é dos piores, até porque o Elvis é aquilo, né? Então calhou de ter, né? Mas ele fez uma série aí sobre guetos porto-riquenhos nos anos 70 em Nova Ah, York. Não sei se você já viu esse, The Get não, Up, eu acho que não. chama. Cara, é isso. Transformou o bairro pobre porto-riquenho, parece que ele tá no Cirque du Soleil, assim, é deprimente, assim. É muito ruim, cara. Vitor, vamos lá. É muito ruim, Deixa eu dar um Cadão. som aqui. Eu vou Vamos lá. lembrar, The Get Down, acho que chama. Fala aí, Ah, Vitor. talvez assim, o que estava sendo citado agora mesmo é porque a grande dificuldade, talvez, da adaptação para o cinema da obra do Fitzgerald seja justamente porque ele trabalha com a questão do microcosmo.
Ele não é das grandes Sim, paisagens, de grandes sim, quadros, pelo menos na minha leitura. Ele trabalha com uma coisa Perfeitamente. muito isolada, o isolamento, paisagens, sensações quase oníricas, né, que tenta passar. E isso para a tela talvez seja uma coisa que meio que corta. Eu sempre lembro assim da dificuldade que o cinema sempre teve em adaptar o Morro dos Ventos Uivantes, por sim, exemplo, que é claro. um livro muito atmosférico, Verdade. isoladíssimo, tenso, sombrio. Então, realmente, quando isso vai para o cinema, aí o caso do Baz Luhrmann, não tem nem como conseguir fazer esse É, casamento, talvez essa seja a grande dificuldade das adaptações para o cinema. Porque ele cria um clima que a literatura consegue permitir isso ao leitor, na minha opinião, né? sim. E que isso demanda uma dificuldade, um esforço muito grande dos diretores para conseguir fazer esse trabalho, né? Então, Eu é o acho que é grande diferencial. uma ótima observação essa, porque, na verdade, o que que interessa ali é o West Egg, né? Os dois Sim, eggs ali, né? É esse microcosmo que interessa para ele, né? O microcosmo dos milionários ali e o mundo para o qual você quer entrar, entendeu? E que é um mundo absolutamente dissoluto e cruel, né? É um mundo muito cruel, né? O personagem do marido da Daisy é um é, cara muito cruel, né? Você sim, entende? sim. Esses sentimentos sombrios estão todos ali daquele lado, ou na entrada. Logo na entrada você percebe que, puta, parece assim, deixe suas esperanças, você vai entrar porque você vai entrar no inferno. Basicamente é isso. E é interessante, né? E É, eu acho que você tem toda a razão. É muito difícil você adaptar uma coisa como essa. E eu acho que esse livro, o fracasso desse livro, deve ter servido como uma lição para o futuro Scott Fitzgerald, que virou um reles roteirista de Hollywood, que não conseguia emplacar suas histórias. Porque foi isso, né? Ele emplacou muito poucos filmes. Eu acho que se deve a isso também, né? Eu acho que a Meia Luz não interessava, talvez, essa coisa, né? Que não tem uma história propriamente dita, ou sei lá, que não seja sólida, né? Com começo, meio e fim, e um fim muito assertivo, né? Que eu acho que era uma necessidade. Por isso que eu acho que, inclusive, o que você falou, André, sobre como o cinema americano se desenvolve depois, né? E eu acho que foi tudo um acidente de percurso em algum momento, né? Para ter filmes tão misteriosos, para ter. sim, O próprio cinema no ar é um acidente de percurso, né? Porque sim. histórias que às vezes não se justificavam, né? Que o roteiro era tão misterioso que ninguém É. sabia onde ia dar, né? É, Interessante. o cinema noir surge porque, quer dizer, o cinema B, né, chama cinema B porque eles usavam cenários que já tinham sido usados em outros filmes. Então isso nasce de uma É, necessidade financeira, é não um é de uma cinema mais necessidade pobre, né? estética. Exatamente, é. Então o cinema noir nasce disso, quer dizer, os estúdios tinham que cumprir uma certa cota, fazer X filmes por ano, começaram a fazer filmes baratos. Como os filmes eram baratos, as pessoas podiam também dar uma viajada na criatividade, Perfeitamente. né? Porque nem todo filme era e o Vento Levou, Mágico de Oz, né? Os caras usavam cenários que já existiam. Então, é muito interessante como a tecnologia também e as circunstâncias financeiras, né, econômicas, elas às vezes impõem uma estética que se torna interessante, né? O cinema noir é isso aí, cara, né? Eu acho até que eles devem ter criado um tipo de filme mais sensível, um tipo de película mais sensível para captar pouca luz, né? Porque os caras Os são filmes filmes mal iluminados às Os filmes vezes, eram né? todos. E também tem o seguinte, né, Cadão? Muita gente que fez o cinema noir veio do cinema expressionista alemão e europeu, E fugido sabia dos como iluminar. alemães, né? Então, quando você pega os É, créditos dos filmes noir, metade da galera ali tinha trabalhado na UFA, na Alemanha, nos anos 30, né? isso, Feito. é. É bizarro, assim, a quantidade de gente, né? De Edgar Ulmer a Billy Wilder, a todo mundo, né? Stroheim, todo mundo. É incrível, né? É. Só queria pegar carona rapidamente, a gente já está meio chegando ao fim, no que o Vitor falou. Ele falou uma palavra que me chamou muita atenção, onírico, né? Que o livro é onírico. E eu concordo com ele. E eu acho que isso tem muito a ver com o estilo narrativo do Fitzgerald, que ele é longo, ele é denso, né? E muitas vezes você lendo, você vai penetrando ali naquele cenário e realmente você começa a viajar naquele cenário, né? E talvez a descrição, por exemplo, das festas, que são descrições muito legais, né? Porque ele está descrevendo também não só o que o Nick está vendo, mas a personalidade das pessoas nas festas, né? Tem aqueles aproveitadores, tem aquela coisa. É muito difícil fazer isso em cinema, né, Cadão? Como é que você vai fazer isso, cara? Como é que você vai É. descrever a personalidade de alguém, o que as pessoas estão achando na festa, né?
Então, eu acho que eu acho que o Vitor É tem uma coisa de razão. literatura mesmo. Ele é É uma coisa de onírico e ganho ele, de literatura. É. exatamente, cara, é o estilo do cara que leva você a ter essa visão, né? Agora, não é legal isso? Quer dizer, você tem Legal um pra filme, cacete. um livro que É, foi fracassado, né, enquanto o autor estava vivo, um livro que causou esse tipo de trauma, eu acho, no Fitzgerald, provavelmente, porque ele tinha que emplacar e não emplacou. E ao mesmo tempo que trata de um assunto que era muito próximo dele, de ascensão social, de ter dinheiro, de numa sociedade que era absolutamente vivia para isso, né? sim. E eu acho que ele faz isso quando entra esse aspecto onírico no livro. É o narrador que se deixa envolver por isso. É o contador de histórias, é o cara que. Contador de histórias é um termo muito vulgar, detesto, risca. É o cara que é um narrador, é o cara que está contando algo que vai ser interessante, mas não necessariamente vai explicar tudo, que é a coisa Sim, mais chata quando você escreve alguma coisa, é quando exato. você tem que estar contando demais. O livro conta de menos, e se você pensar bem, os personagens que ele está descrevendo nessas festas, que de fato são personagens muito bem colocados ali, é uma descrição muito boa, o principal não está ali, né? Que a figura do Gatsby é sempre uma figura elusiva, uma figura que está à margem, uma figura que está na sombra de alguma forma e que às vezes nem está, né? É um personagem ausente, né? Isso só faz em literatura, porque se for fazer isso no cinema, você não tem muito. Como é que você põe isso no roteiro? Entendeu? Exatamente. É, exatamente. Cadão, eu queria só que rapidamente você falasse um pouco para a galera aí da tua experiência recente aí como editor, falar aí do Seja Breve, você pode ser? É tão Claro, legal. olha, a minha ideia, quando a gente fala do Max Perkins, né? Eu era sempre foi um ídolo para mim, né? Eu nunca pensei que fosse virar editor na vida, né? Mas na verdade depois eu tava pensando, eu fui editor muito boa parte da minha vida enquanto jornalista, entendeu? E aí de uma hora para outra eu e o Bernardo Eisenberg, que é um tremendo escritor, que a gente chama de Beira, a gente teve um encontro o ano passado por acaso numa padaria. E aí ele pensou, vamos trabalhar junto em algum momento, porque eu estava voltando de Nova York, eu passei 6 anos em Nova York. E eu queria fazer alguma coisa. Então, o fato de voltar zerado de Nova York também me deu um impulso para querer coisas novas. Aí a gente se encontrou tempos depois, pensando na possibilidade de fazer uma editora que fosse uma editora que fizesse livros curtos, livros breves, né? E que fosse num formato pequeno, que a gente ia chamar de pequenos grandes livros. Essa é a história, contar boas histórias e contar coisas diferentes. Eu não é muito o mundo da literatura, é mais o mundo das histórias bem contadas, entendeu? Então, por exemplo, a gente tem uma história aqui, olha só o tamanho dos livros, olha que coisa simpática. Eu faço todas as capas, tá? É bom ser editor, porque também você pode assumir. Eu desenho todas elas. Essa é a Demais. história do avô do Fábio Altman, que é o narrador dessa história. É meio romance, mas também é meio uma reportagem, que é a história do clã Zumbano, Ah, que que era o legal. responsável de onde saiu o Éder Joffre. Então, você tem a Demais. história do Éder Joffre, mas você tem a história também dos golpes que o Éder Joffre sofre na vida e de como ele também sofre uma doença causada pelo boxe, e que é uma coisa que a família tem dificuldade em assumir, porque a família considera o boxe uma nobre arte. E o Sim. Valdemar Zumbano, que é o personagem, o príncipe do boxe aqui, é o cara que era um pugilista comunista ou um comunista pugilista, dependendo da situação, e que fazia grandes coisas na vida e inventa, de certa forma, o Éder Joffre. E os outros livros são totalmente diferentes. Esse é um livro contado pelo DJ Dolores, que é uma figura do Mangue Beat, que foi grande amigo do Chico Science. Então tem o Chico Science nessa história, porque são crônicas de Recife, e não só do Recife, mas do mundo todo, do ponto de vista de um DJ, que é o DJ Dolores, um cara super legal. E por aí vai. Tem o meu livro também, que é esse daqui, Notícias do Trânsito, todos pequenininhos e com histórias que rápidas, você entendeu? Todos E do por tamanho isso do Gatsby, assim, mais ou menos. eu acho que até às vezes até menores, entendeu? O Gatsby seria um livro maravilhoso para essa seja breve. Então, ó, tem uma cara de coleção, tá vendo? Olha como eles ficam bonitos juntos, olha. Demais. Ficam muito bonitos juntos, não é? Olha É, aqui, ó. Né? ficam Olha mesmo. isso. Ficam muito bonitos juntos. É isso, são livros breves, são livros que a gente vai publicar provavelmente por volta de 100 até o fim da nossa vida, já que a gente é bem velhinho. E no final das contas, eu acho que a gente tem aí 5 histórias diferentes para contar, e sempre assim. É o que a gente está querendo na nossa editora, são histórias diferentes, contadas de forma diferente, e pequenas, sempre breves. Muito legal. Muito legal.
Cadão, brigadaço, cara. Acho que foi sensacional. Acho que foi um Nossa, eu barato adorei. isso Olha, eu aqui. descobri muita coisa sobre o Gatsby também com você e com vocês, viu? É muito legal sei lá, que o Fábio tenha lido o Max Perkins e, sei lá, tudo muito, né? As observações do Vitor, eu acho que todos vocês amassem, eu acho que são coisas que ajudaram para mim no entendimento maior da história, porque esse é um livro de fato definitivo. Eu acho que vale muito a pena ler. E não só por ele ser breve, mas por ele ser misterioso. Eu acho que é um livro misterioso, onírico e tudo mais. E é um livro muito bom. Eu que agradeço. Demais. Galera, brigadíssimo a todos e todas aí, foi sensacional. Obrigado a todos e nos vemos dia primeiro, hein? Tem Regis Tadeu, vai ser super divertido também. Crítica musical nos tempos da internet, vai ser demais. Cadão, Muito brigadaço, tá? abraço, tá? Valeu Valeu, demais, gente. galera. Obrigado, hein? Obrigado. Valeu, gente. Beijos Tchau. aí. Tchau, tchau. Valeu. Até mais.